Namastê, seja bem-vindo, amado e amada ouvinte, e que todos os Budas, que todos os mestres da transcendência, que todos os mestres que apontam na direção da cura, da paz, da vida plena, da justiça, nos abençoem aqui e agora. Hoje eu falarei sobre os chakras e sobre Kundalini. Será um programa místico, será um programa que aponta na direção de um corpo saudável, uma mente saudável e, claro, amorosidade e emoções plenas. Tudo isso é regido pelos teus chakras. Quando nós falamos de chakra, nós devemos observar que essa palavra significa roda, círculo. E chakras são centro de captações de energia, de prana, que é como é chamado energia no Oriente, e também não só de captação, de armazenamento e de distribuição de energia vital por todo o corpo. A partir disso, uma vida plena no que se refere ao corpo físico, um corpo saudável, pressupõe-se que exista nesses chakras, nesses redemoinhos, nesses rios que você tem no teu corpo, uma movimentação, uma energização. No Ocidente, normalmente se fala em espiritualidade observando tão somente isso, o corpo espiritual. A pessoa diz, eu sou um espiritualista, ou eu sou uma espiritualista. Mas observe que tu tens um corpo físico também, que tu tens um corpo mental também, que tu tens um corpo emocional também, ou não, eu te pergunto. O convite da plenitude é perceber que tu não és só espírito, ou pelo menos nesse momento tu és um corpo, tu és uma mente, tu és emoção, tu és sentimento, e como diz mestre Jung, eu assino embaixo, eu prefiro ser íntegro a ser bom. É o que eu ensino. Tu tens que ser uma pessoa integral, plena, mesmo a tua parte sombria, claro, tu tens que aprender a utilizar-se disso, que é o que nós ensinamos nos grupos de Anima Soma, de liderança, aprender a usar o nosso bicho, o nosso id, a nossa força animal, porque tu és tudo isso. E nós temos 7 chakras no corpo, os 7 chakras principais, que originam um sem números de pequenos chakras, que são, eu repito, estimulados pela energia vital. Pessoas que têm energia vital são pessoas carismáticas, saudáveis, pessoas com muita vitalidade. Aonde elas chegam, quem está perto se sente bem, se sente para cima. E os chakras, claro, principalmente se alimentam de uma boa respiração, de exercícios respiratórios. No caso do Tantra, que é uma filosofia que eu ensino, o Tantra estimula os teus chakras através do ato sexual sagrado, também conhecido como Maituna, estimula teus chakras através de uma cromoterapia tântrica, de uma aromaterapia tântrica que se utiliza-se de sândalo, de mirra, de benjoim, do musk, que são perfumes estimulantes. O Tantra fala de uma alimentação saudável, de um yoga, fala de muita dança, porque a filosofia tântrica, que é a filosofia que mais trabalha com os chakras, estimulando os nossos chakras, para estimular, eu repito, a saúde, a plenitude, o carisma, essa filosofia, o Tantra, tem como objetivo a eclosão de Kundalini, que é a tua energia sexual, que a priori, no homem comum, também conhecido como Passu é o homem que vive tão somente por uma cervejinha, para o time de futebol ser campeão, ou para a novela ser bacana, ou para um trabalho que lhe dá o mínimo de sustento. Não, o Tantra não foi feito para essas pessoas. Aliás, eu creio que ninguém é assim em essência. As pessoas foram muito estragadas, massacradas pelo mundo para não acreditar numa vida plena, uma vida livre, uma vida amorosa. E tudo isso realiza-se
através do despertar da tua energia sexual, que a priori está no chakra básico, no chakra ali que fica na região sacra, sagrada, sexual, mas que quando, através de práticas tântricas ou de mantras, ou práticas ocultistas sérias, não as especulativas, não as livrescas, ou seja, ler livro não desperta chakras, conhecimento não desperta kundalini, tu tens que ter uma prática para essa eclosão de kundalini, para toda a constelação de poderes que essa energia, quando sobe, te dá. O Tantra acredita que quando nós colocamos essa energia para cima, nós não vivemos só do trabalho, do dinheiro, de prazerizinho sem vergonha. Não. Nós somos mais criativos, temos mais força física, temos mais amorosidade, temos o poder da palavra, muito mais intuição. E normalmente, nós, dentro da filosofia tântrica, acreditamos que os chakras podem girar em duas direções. O chakra pode girar para dentro, o que faz com que as pessoas tenham aquilo que nós chamamos de corpo aberto, ou seja, todos os teus chakras jogam a energia para dentro. Espero que tu estejas me entendendo. Tudo vai entrando na pessoa que tem os chakras para dentro, o positivo e o negativo. Essa pessoa tem o que se chama de corpo aberto. Ela entra num ambiente e ela acaba se envolvendo com tudo aquilo que está no ambiente. E isso pode significar, em muitos casos, um desequilíbrio neurológico muito grande, um desequilíbrio endócrino e psíquico também, se a pessoa que tem o corpo aberto ou a mediunidade não tem uma mediunidade saudável. Todo mundo sabe disso. Agora, é muito difícil para alguém que não tem uma mediunidade saudável se dar conta disso. Às vezes eu observo pessoas que canalizam Jesus, que canalizam Buda. Será mesmo que elas canalizam Jesus e Buda? Ou tão somente um espírito involuído que se faz passar por esses seres? Será mesmo que pessoas conversam com anjos? Nós sabemos que para isso é necessário longos jejuns, é necessário uma intelectualidade de outro mundo, é necessário uma pureza infinita, mas não. E hoje é muito comum pessoas que incorporam energias péssimas, limitantes, energias quadradas, que têm formas de quadrado, se dizerem pessoas que são médios de grandes seres. É claro que a mediunidade, quando ela é bem-vinda, quando ela é equilibrada, e creio que várias escolas fazem isso, onde eu destaco o kardecismo, que é maravilhoso. Lá, os médios são muito bem trabalhados, não só no kardecismo, em várias escolas. Os médios são muito conscientes, os médios têm, inclusive, a humildade de saber quem que eles estão recebendo e não se deixar enganar por muitas pessoas que falam em nome de alguma coisa muito grande. Não. Agora, existem as pessoas que têm os chakras virando para fora, ou seja, imagine que sai uma luz de você. O chakra para dentro, a luz entra em você. E aí é necessário, se essa luz entra em você, se o mundo exterior entra no seu corpo físico, é necessário os banhos de erva, os banhos de perfume, é necessário as limpezas astrais, que vem muito através do xamanismo, que vem muito através dos ritos africanos, quando bem realizados. Agora, as pessoas, ao contrário, que têm os chakras para fora, essas pessoas, elas têm alguns ou vários aspectos paranormais, mas são aspectos mais, elas têm uma grande carga de conhecimento delas mesmas. São pessoas invulneráveis a energias exteriores. São pessoas que nós chamamos blindadas contra qualquer tipo de energia perversa que vem de fora. Aquilo que o nosso grande mestre, professor Adhemar Ramos, tanto falava aqui na rádio, que é o Kama Rupa, os padrões de energia negativa. As pessoas que têm os chakras estimulados jamais recebem nada de negativo emitido pela natureza, as chamadas forças radiestésicas, ou pensamentos como inveja, mentalizações, maldições, magia, voodoo, feitiçaria. A pessoa que tem os chakras estimulados não são sensíveis
a nada disso. Elas têm uma energia que nós chamamos hiperestésica, ou seja, não sofre nenhum tipo, ou melhor, perdão, não sofre nenhum tipo de influência de energia hiperestésica que venha de fora, mas há um profundo conhecimento de si mesmo. Já ao contrário, as pessoas que têm os chakras entrando para dentro, ou seja, chakras de força centrípeta, são pessoas, claro, que incorporam tudo que está ao redor, essas formas de pensamentos negativos, essas ondas criadas por inveja, por medo, por vaidade. Então nós estamos falando de corpo aberto e corpo fechado. E é importante se perceber que a existência, que a natureza, ela precisa de pessoas de corpo aberto e precisa de pessoas de corpo fechado. E é fundamental, claro, que as pessoas que têm o corpo aberto comecem a repensar em morar perto do mar, das cachoeiras, das matas, comecem a pensar em estarem próximas de boas companhias, de pessoas livres, comecem a pensar, sim, em ter uma vida mais ligada ao transpessoal, à mítica, à espiritualidade. É fundamental que tu tenhas próximo a ti todo tipo de pessoas, todo tipo de energias que, quando você captar, te tragam uma coisa bacana, te tragam uma coisa abençoada. E quando nós buscamos com que os nossos chakras tenham essa energia também ativa, quanto mais ativos os chakras, mais saúde, mais plenitude, mais carisma também. Nós trabalhamos com a energia Kundalini, subindo a energia Kundalini. Como subindo? O yoga tem técnicas, há a magia sexual, há os rituais tântricos também. A Kundalini é subida através de uma meditação linda do mestre Osho, chamada exatamente meditação Kundalini, ou da meditação Nataraja também. E entenda a diferença entre espiritualidade especulativa e espiritualidade prática. Espiritualidade especulativa é assim, você vai estudar anjos. Eles existem, ok? Mas você estuda, provavelmente você está especulando que eles existam. Você nunca viu um, você nunca entrou em contato com um. Claro que tem pessoas que sim, eu repito, eles existem, mas muitas pessoas não têm acesso a isso. É uma espiritualidade especulativa. Você acredita em alguma coisa. Você acredita que você tem que ir a Meca. Você acredita que você tem que subir o Monte Sinai. Você acredita nisso ou naquilo, mas não experimenta. São Agostinho falava disso. É diferente se falar de Deus e experimentar Deus. É diferente falar Deus e experimentar Deus. É diferente falar de anjos, falar de espíritos, falar de mestres de fraternidade branca e experimentar isso. E algumas pessoas realmente experimentam tudo isso, mas é notável como tem pessoas iludidas, muito nessa área da canalização. A pessoa diz que canaliza isso ou aquilo. Claro, muitos canalizam mesmo e outros não. Até vendo aqui o Evaldo Ribeiro, eu me lembro, o professor Ademar Ramos falava muito isso. Quantas pessoas, até mesmo Chico Xavier dizia que alguns espíritos que ele incorporava, uau, Chico Xavier, alguém puro, alguém amoroso, alguém que não se vendia, alguém casto, não é? Ele mesmo, Chico Xavier, dizia que um sem número de incorporações que ele tinha eram incorporações de espíritos involuídos ou de espíritos brincalhões, ou o que é pior, espíritos se dizendo Jesus, se dizendo Buda, se dizia Eumória, se dizendo Kutumi. Claro que ele nunca, com toda a pureza de Chico Xavier, ele nunca disse que canalizava nenhum desses seres. E longe de querer ofender aqui alguém na rádio, longe disso, tem pessoas que realmente fazem essas canalizações. Uma delas que eu conheço é o Oberon. O Oberon é um rapaz que faz aquele processo de 21 dias, onde a pessoa vive só bebendo água ou só se alimentando de sucos. 21 dias em silêncio, isolada, bebendo água ou suco de frutas. A partir desse processo, que é para muito poucos, só para os corajosos, é possível sim que as pessoas canalizem, que as pessoas entrem em contato com esses mestres.
ele eu ponho a mão no fogo. Outros, tu tens que investigar, porque quem tem corpo aberto, nesse momento você pode estar canalizando ou incorporando alguma coisa, e essa pessoa ou essa incorporação diz, eu sou Jesus. Lógico, o nosso ego adora isso, mas será que é mesmo? Será que as palavras são as palavras de fogo de Mestre Jesus, ou aquele discurso, muitas vezes repetitivo e sem nenhum tipo de profundidade, sempre a mesma coisa, sem sacudir a nossa alma? Então eu falei um pouquinho hoje de chakras. O meu convite é: tenha uma espiritualidade não só especulativa, de acreditar nisso ou naquilo. Como perguntaram para Jung, você acredita em Deus? Ele disse, não, eu conheço Deus. Depois de 7 anos de meditação, eu conheci. Ouvinte, tu acreditas na água? Ou tu conheces a água quando bebe ou quando toma um banho? Experimenta o divino, experimenta os teus chakras, experimenta Kundalini. E isso é criar um milagre na tua vida. Milagres acontecem quando tu passas a realmente praticar tudo isso. É um grande ensinamento. Pensa nisso.